Olá, mais um conselho do perito. O que é uma peça de contestação e o que é uma peça inicial? Às vezes eu estou falando, às vezes faço um stories explicando, falando, tem a peça inicial, a contestação, e às vezes o cara fica perguntando, e aí, o que é a peça inicial, o que é a contestação? Pode ser que exista uma explicação bem mais profunda sobre esse assunto, porque esse assunto é do direito, né? Então, a pessoa ideal para falar sobre a peça inicial e a contestação seria um advogado, né? Eles que detêm o conhecimento pleno desse assunto. Mas eu vou trazer a visão do perito fisioterapeuta, do fisioterapeuta forense, né? O que é isso para a gente? O que interessa para a gente? Então vamos lá. A peça inicial é a peça, é o documento que dá o start na ação. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo da Justiça do Trabalho. O trabalhador vai até o advogado, vai lá, explica para ele, olha doutor, eu desenvolvi essa doença e eu estava bem quando até entrar no trabalho e de repente eu comecei a sentir esses sintomas, fiz esses exames, apareceu isso, eu mandei um atestado lá para a empresa e aí a empresa me demitiu. E eu sigo doente, sigo com problema, sigo com dor e eu acho que eu tenho direito à indenização e tudo mais. E aí o advogado pega aquelas informações todas, e os documentos e tal, e monta uma peça, né? um documento, e essa peça é entregue no fórum. Hoje, obviamente, tudo é virtual, e o juiz aprecia aquela peça, ele analisa, se tiver tudo ok, ele distribui o processo. Então o processo é aberto, é distribuído, e aí a empresa, na sequência, recebe uma intimação dizendo, olha, você foi processado, assim, você recebeu aqui um processo, está aqui os documentos, está aqui o que foi dito, está aqui a peça inicial e você tem X dias para se manifestar. A manifestação da empresa, neste momento, é a contestação, ou seja, é o documento contrário à peça inicial, que vai contestar aquilo que a peça inicial está dizendo, afirmando. Então, normalmente o escritório da advocacia da reclamada, ela vai pegar item por item da peça inicial, todas as alegações ali do reclamante, item por item, e vai contestando. Isso aqui não é isso, a verdade é essa. Isso aqui nunca aconteceu, a verdade é essa. E vai contestando ali, item por item, e apresentando as suas provas, né? Ou pedindo para que as provas sejam geradas no processo. E normalmente na Justiça do Trabalho, você vai ter que provas que são geradas são as perícias, né? Através das perícias, os laudos judiciais, que vão ser os laudos na pessoa, para avaliar a saúde da pessoa, né? Avaliação físico-funcional daquela pessoa e a incapacidade laboral e extensão do dano, né? Comumente hoje as perícias são chamadas de perícia médica, mas não é uma perícia médica, é uma perícia técnica judicial na saúde da pessoa. E aí você vai ter a perícia técnica de inspeção do local de trabalho, que a gente chama de perícia ergonômica. Então vamos ter essas duas perícias para instruir o processo. Se fosse na esfera previdenciária, a situação ia ser igual. O autor, e daí já não é reclamante, o autor vai até o advogado e explica, olha, eu tive o meu benefício negado pela segunda vez, só que eu continuo incapacitado, continuo com dificuldade para trabalhar, continuo com meus problemas aqui, e eu queria, então, discutir isso judicialmente. Aí o INSS vai fazer, o advogado vai pegar aqueles documentos, vai analisar, vai montar a peça inicial
vai ingressar com a ação na Justiça Federal ou na Justiça Comum, dependendo do caso, e do outro lado o INSS vai fazer o quê? Uma contestação, vai contestar a peça inicial. Ah, mas por que é importante a gente saber isso? É muito importante por quê? Porque você pode fomentar, auxiliar o advogado, tanto na peça inicial quanto na contestação. Na peça inicial, você vai fazer uma auditoria de documentos prévia, você pode construir a parte técnica da peça inicial, principalmente estudando a linha do tempo do adoecimento do autor da ação. Você vai pegar e organizar os documentos de ordem cronológica, de maneira que ele fique uma história reta, né? Olha, começou com esse sintoma, tem esse exame, alinhado a isso, papapá, e daí você vai montando essa linha do tempo do adoecimento. A linha do tempo do adoecimento na Justiça do Trabalho é fundamental para fixar a peça inicial, porque você pode provar que dentro do contrato de trabalho a pessoa adoeceu, né? Você, olha, tinha esse exame aqui, que evoluiu para esse, até que ele foi demitido, ou evoluiu para uma cirurgia. Então você consegue contar uma história linear de que a pessoa veio adoecendo naquele trabalho. Por outro lado, as empresas precisam do fisioterapeuta ou do ergonomista para fazer uma contestação, porque aí ela pode ir lá no local de trabalho e contestar dizendo, olha, apesar dele ter dito que tem uma lesão de ombro, nós temos aqui a nossa análise ergonômica, tem toda a análise biomecânica daquela tarefa e ela não tem fator de risco para ombro, então ele não adoeceu aqui. Então você dá para fazer um excelente trabalho do outro lado, na contestação, você também pode fazer esse estudo da linha do tempo do adoecimento, pegando o prontuário do indivíduo do SESMIT ou até os exames que ele apresentou e estudar ele. E aí você diz, olha, realmente ele adoeceu, mas ele adoeceu fora da empresa, porque ele não tem nenhum exame de imagem que prova que ele adoeceu aqui dentro. Ele apresentou um exame de 3 meses depois que ele foi embora. E aí ele fez um exame lá que constata um adoecimento. E antes de ele sair daqui não tinha nada. Então existem várias maneiras do assistente técnico ajudar a empresa na construção da contestação. Na peça inicial previdenciária, você vai fazer esse mesmo trabalho, só que a maioria das vezes o processo previdenciário ele vai já com parecer ad hoc. Ele já vai mostrando todas as deficiências físico-funcionais do indivíduo. E aí o advogado ele constrói a peça inicial a partir do parecer ad hoc. O parecer ad hoc ele é usado para dar o start na ação. E ele é usado também na Justiça do Trabalho, securitária, enfim, em diversos tipos de ação, onde até o parecer ad hoc é a prova principal, porque existe uma tese de que a pessoa está doente e incapacitada. E para que o advogado sustente essa tese, ele precisa de um documento robusto, uma prova robusta. E o nosso parecer físico-funcional ali tem todos os elementos para ele poder dar o start na ação. Então, é muito importante que a gente entenda essas peças, para que a gente tenha essa linguagem de comunicação e até para que você diga, não, se você tiver necessidade de auxílio na parte técnica da peça inicial, eu consigo fazer. Se você precisar o auxílio na parte técnica da contestação, eu também consigo fazer. Isso faz com que é um serviço a mais que você vai oferecer ao advogado parceiro. Então, é a construção da parte técnica, tanto da inicial quanto da contestação. Fechou? Se você gostou do vídeo, dá o joinha, te inscreve no canal, comenta a tua experiência. Você oferece esse serviço para os advogados? Me siga lá no @DouglasGarciaFísio. Todos os dias tem conteúdo de perícia e conteúdo de valor. Valeu, até a próxima.